E aí, pessoal, estamos iniciando mais um programa F5, que é uma produção do Centro Universitário FUNORTE, que é exibido na TV FUNORTE, no YouTube e também no canal 12 da NET. Hoje nós estamos discutindo sobre educação e tecnologia, né, Fernanda? Exatamente, na educação infantil, né? Então, eu sou a Maria Fernanda Ruas, Eupídio Rocha e vamos começar hoje conversando com a Fernanda Tavares, que é diretora do Colégio IMPA, e que ela vai falar para a gente sobre essas aplicações, a importância da tecnologia na educação infantil. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, viu, pela presença. E Fernanda está inaugurando o nosso novo cenário, né, Fernanda? Novamente, cenário novo. Privilégio. Nós estamos num processo de mutação, né? Todo dia um novo momento, um novo tempo, um novo cenário. A gente está aqui, pessoal, resolvendo o que nós gostamos, o que fica mais confortável para a gente, né? É isso aí. E para o entrevistado, e a entrevistada. Com certeza. Fernanda, a gente ouve muito, né, falar de tecnologia. Agora, durante essa questão aí da pandemia, as tecnologias elas vieram aceleradamente para a nossa vida. Na educação infantil também isso precisou acontecer, né? Como que está aí essa questão da tecnologia aplicada na educação infantil? A educação infantil, nossa geração de crianças, elas já são conectadas, né? Nós que recebemos alunos lá por volta de 2 anos, a gente percebe que os dedinhos já se movimentam, as habilidades motora fina, eu falo que está sendo mais desenvolvida. Mas não tem como desconsiderar, né? Você mesmo citou aí a questão da pandemia, né? Desse período. E como tudo, eu acho que a gente tem que tirar o lado positivo. Eu acho que uma das questões é ressaltar a tecnologia como uma grande parceira no processo educacional, né? O colégio, ele tem a parceria com as ferramentas, né, com o Google, das ferramentas, e há um tempo atrás, há uns 3 anos que nós estávamos em treinamento, em ativação dessas plataformas. Em alguns treinamentos nós dizíamos, nossa, mas aplicar isso para criança da educação infantil, né? Os nossos professores, nossa, é para a gente usar no dia a dia nosso, como trabalho, como aplicação, mas a criança não vai entrar né, nas ferramentas. E foi realmente algo que ressaltou. Nós já estávamos num processo de aplicabilidade, né, das plataformas, e foi realmente o diferencial dos colégios da rede, que a plataforma já estava montada, cada aluno com seu e-mail institucional, então tudo foi muito rápido. E aí com a parceria, né, dos nossos colegas da tecnologia dentro da instituição, foi um diferencial para o colégio ter como parceria as tecnologias. Contrapartida nessa retomada também, eu acho que fica visível que a tecnologia, ela não pode ser, né, voltou ao ritmo normal e vamos colocar a tecnologia de lado e vamos para a prática. Então, realmente, são a tecnologia e dentro das propostas curriculares, educacionais, é uma junção, né? Igual eu falo assim, antes tínhamos o retroprojetor, o mimeógrafo, né? Não sei se é da época de alguns que nos assistem, né? Bom. Mas, exatamente. Então, assim, é mais uma ferramenta educacional, né? E quando a gente pensa nessas idades tão pequenas, algo que o colégio utiliza, que é dentro do seu material didático, que é do sistema Bernoulli, que são as tecnologias educacionais. E aí a gente consegue dar uma medida para cada faixa etária, para cada segmento, de acordo com a maturidade, a gente vai evoluindo, né? Mas, assim como a gente diz em algumas questões, vamos dar as primeiras regadinhas na semente, adubar, no processo de conhecimento dos alunos. Eu falo, esse conhecimento ele não é só cognitivo e da parte acadêmica, né? Ele é como um todo. Então eu acredito que na educação infantil nós estamos tratando essa sementinha, apresentando algumas ferramentas, de acordo com a faixa etária vai tendo uma evolução, para que lá nas turmas mais do fundamental, já no 6º, 7º, 8º, os alunos já cheguem com essa maturidade da tecnologia a seu favor, né? De uma forma a ele agregar aí dentro da sua forma de estudo, como ferramenta de pesquisa, como quem diria, né, que a gente vou falar de uma cultura fora da nossa. Então, assim, a gente pode apresentar isso para os alunos. Então, quando a gente pensa em educação infantil,
e essas turmas, né, do ensino fundamental, às vezes a tecnologia ela parece distante como aplicabilidade dentro do cenário educacional. E não, ela realmente vem agregar, né? E Fernanda, como é que foi a recepção, tanto dos alunos, né, das crianças, quanto dos pais a esse mundo tecnológico antes da pandemia, durante a pandemia, como é que está isso hoje também? Anterior à pandemia, eu acho que os pais estavam mais aguçados e querendo, né, que as escolas já trabalhassem essa parte de ferramentas, aplicativos. Eles enxergavam, né, eles viam a necessidade da tecnologia chegando aí para a formação dos seus filhos. A pandemia, ela né, deu um destaque para a tecnologia. Contrapartida, nós ficamos escravos de uma forma obrigatória, né? Não foi uma forma de escolha, foi algo imposto pelo momento. Então, nessa retomada educacional, eu acho que o que a gente precisa, escola, família, professor, é ajustar, né, essa dinâmica aí tecnológica. E contrapartida, eu acho que hoje o olhar nosso é muito mais para os pais, na conscientização, na necessidade, em a gente poder dar a dose certa, do que até para os próprios alunos, porque os alunos são muito receptivos, isso eles rapidinho incorporam dentro do seu processo educacional, no seu estudo, né? Eu acho que é junto com a família mesmo que eu acho que o trabalho da escola, porque alguns têm um preconceito maior ainda, eu falo até pela geração, né? Tem essa preocupação de ficar mais tempo conectado e esquecer de alguma forma do seu estudo regular. Né? Isso, então, de certa forma, também a aplicação dessas ferramentas mais tecnológicas, elas, do ponto de vista das crianças ali, né? Elas são muito mais fáceis, né? Porque, como você falou, elas já estão muito habituadas a tudo isso. Com certeza. E nós ali que estamos na prática, às vezes alguma dúvida que surge ali na hora, rapidinho, eles são os nossos primeiros professores, né? Quando a gente retornou aí, né, no ano passado, que estava ainda em sistema híbrido, alguns professores tinham uma dificuldade, uma questão ou outra, os alunos se tornaram tutores de professor. E essa troca é muito bacana, porque eu acho que eles precisam entender, né, a questão, sim, de uma hierarquia, de um processo educacional, mas o quanto as trocas elas acontecem, né? Então, isso é muito bacana de perceber aí dentro desse cenário também. E essas tecnologias, Fernanda, no caso específico, daqueles alunos que têm necessidades especiais, por exemplo, no caso do autismo, do autista, por exemplo, elas podem ser utilizadas nesse processo para melhorar a inserção deles, facilitar o aprendizado, a comunicação, etc? Eu não tenho dúvida, sabe, Elpidio? Eu acho que é mais uma ferramenta, né? Eu acho que depende muito do perfil de cada criança, da necessidade de cada criança, como ela recebe a tecnologia, que tem algumas crianças, por incrível que pareça, com esse perfil aí, que não gostam muito dos dedinhos, não. Às vezes o barulho é alto demais, a imagem, o visual atrai, puxa muito da visão, então incomoda. Então, assim, tem que mediar também. Mas, além das crianças aí com necessidades especiais, que a gente precisa, né, tá acompanhando, eu acho que é de um modo geral. Também, porque as crianças são muito sensoriais, são visuais, e isso, na prática educacional, o lúdico, ele agrega muito, né? Com algumas experiências que a gente tem na escola, a tecnologia, ela às vezes não vai nem trabalhar um conhecimento, um conteúdo específico naquele momento, mas ela traz essa proximidade para você ali, enquanto a criança está ali de alguma forma usando a tecnologia, você começa a perguntar algo, o que te deixa feliz, o que te deixa triste, percebi que você está irritado hoje, o que aconteceu, e gradativamente a gente vai percebendo essa abertura da criança, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia, ela vai atingir, né, como já tem atingido aí, mas nesse processo educacional ela vai fazer a diferença aí
principalmente, né, nessas crianças que precisam desse olhar nosso carinhoso, Específico. mais que tudo, exatamente. Fernanda, agora sim, a gente está falando muito sobre esses pontos positivos da tecnologia, né? Porque ela é usada como uma ferramenta mesmo educacional, etc, etc, mas também a gente não pode ignorar que a tecnologia, na vida da criança, dependendo de como for, ela também pode trazer prejuízos, né? Com certeza, eu acho que é daí a conscientização, né? Dentro do colégio, a gente efetivamente tem trabalhado as tecnologias com os alunos maiores na questão dentro de uma matriz curricular, dentro de um trabalho, né, estruturado, mas é essa conscientização que a gente vem buscando, né, junto aos pais, aos familiares das crianças. Não tem como a gente desconsiderar que tudo que excede, né, tudo que sai daquele limite, de alguma forma ela traz prejuízos, né? Eu acho que o cuidado maior, cada faixa etária tem seu tempo, né? Tem aí os graus que os psicólogos que nos acompanham também vão dando essa medida, a questão de neurologistas. Então, assim, eu acho que é toda uma rede de profissionais que vem agregar aí o trabalho educacional, mas algo que eu acho que tem que ser bem pontuado para as famílias é observar a interação social das crianças, né? Enquanto o meu filho está ali com o jogo, muitas das vezes ele está mais introspectivo, com ele mesmo, ou ele com alguns amigos que fisicamente ele não conhece, né? Então eu acho que é uma atenção, porque a interação social, a administração de conflitos, eu falo até aqueles pátios nossos onde que a gente administra os conflitos, fez falta nessa pandemia, porque através da administração desses conflitos aí, os alunos amadurecem, veem o seu ponto de vista ou do outro, essas trocas são muito importantes. Então eu acho que a atenção é o tempo ideal, né, tanto para o estudo quanto para o lazer, que aí eu acho que tem essas duas vertentes para a faixa etária, mas sem desconsiderar a importância da parte social, de ir para um clube, de praticar um esporte, né? De fazer os encontros em lugares igual parque, trabalhar essa questão motor e social das crianças, né? Dos pré-adolescentes aí, eu acho que isso é algo que não pode deixar passar. Você acha que, assim, eu queria que você desse um recadinho mesmo para os pais, né? Sim. Quando aí, você falou do tempo, então talvez a gente deveria se preocupar quando há tempos demais, quando a criança ou o adolescente fica muito tempo, então, ali envolvido, né? Não tem como desconsiderar. Eu acho que cada família, dentro da sua rotina, ela consegue programar ali junto com o seu filho, e por que não uma rotina familiar, né? Porque a gente vê muito dos exemplos dos pais aí, que já foram citados também. Então, como que eu vou colocar uma rotina se eu mesmo, minha família ou meus irmãos mais velhos não têm uma rotina, né? Então, assim, programar a rotina da família, estipular tempos, né? Dentro da própria rotina familiar, coloca as atividades que a criança dá conta de executar, arrumar uma cama, lavar um copo, organizar essa rotina, que isso aí você já ganha tempo da aplicabilidade dela ali no convívio familiar, já vai sobrar menos tempo para ficar no celular, né? E eu acho que a questão é isso, é mais da conscientização da família junto com a criança, porque eles vão seguir aí o direcionamento do adulto, né? Eu vou falar, mas minha criança não vai ficar chorando, mas nós somos os adultos, nós que temos que colocar o limite. É uma tarefa árdua. Sou mãe de adolescentes, sabemos que mas somos nós os adultos, né? Então, eu acho que essa consciência, ela vem mesmo dos adultos, e eu acho que organizando uma rotina, acho que aí é uma dica bem importante, né? Fazer um horário, uma rotina mesmo, de acordar, levantar, tomar o café, uma atividade física, o seu horário livre do computador, o seu horário de estudo no computador. Então, eu acho que é tudo que é muito combinado, e nessa troca eu acho que surte um efeito melhor do que as punições, né? Que às vezes a gente vê aí. E eu acho que é isso que está no processo de crescimento, desenvolvimento de uma forma integral, porque vão se tornar assim, adolescentes, adultos, né, profissionais aí que vão precisar estar articulando o seu tempo aí para uma boa produtividade. Então, na realidade, a gente pode, de certa forma, sintetizar que é uma questão de equilíbrio, né? Novamente, como sempre, a escola
recebendo esse aluno e estabelecendo essa perspectiva do equilíbrio, do contato dele com a tecnologia, para, de certa forma, também isso refletir na família, né? De dar um atendimento em que você tem uma percepção mais holística mesmo da coisa, né? Em que os pais também têm que entender que se eles ficam o tempo inteiro ali na tecnologia, a tendência dos filhos cobrar, é seguir isso, né? Com certeza. É como você falou, acho que tudo é a questão mesmo do equilíbrio, como tudo na vida da gente, né? E dentro do espaço educacional, hoje a gente tem que trazer as famílias para essa reflexão, né? Para que isso aí no desenvolvimento tem todas essas questões aí de desenvolver os conhecimentos, as habilidades, as competências, e se a criança já não aprende essa dosagem, esse momento certo, ela já vai ter dificuldades. Fernanda, a gente está chegando no final da nossa entrevista aqui. Eu queria só que você comentasse um pouquinho. Eu sou mãe de uma aluna lá do IMPA, né, do maternal, mas é interessante que assim, eu ainda vejo, em pleno 2022, alguns pais de crianças pequenas, né, falarem que não vou levar para a escola, para quê? Vai brincar, vai só brincar. Só para brincar? Brinca aqui em casa mesmo, de graça, né, etc. Bom, eu queria que você comentasse um pouco aí sobre a importância mesmo dessa educação infantil, da criança estar na escola, né, de construir esse caminho aí. Se a gente for olhar na história aí, a educação infantil, a educação básica, de alguma forma, poucas décadas, né, com esse olhar. Se a gente falar da educação infantil em si mesmo, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela não tem aí 5 anos para efetivar a obrigatoriedade de crianças dentro do espaço escolar a partir de 4 anos. Então, você vê que é algo muito recente, né? E as crianças menores de 2, 3 anos ainda não têm essa obrigatoriedade. Mas, é como eu falo, esse brincar, ele continua. O espaço educacional, ele não precisa deixar de ser lúdico. Pelo contrário, a gente agrega muito desse lúdico, dessa brincadeira, porque a criança é isso que a atrai, né? Só que a diferença, exatamente, a diferença é essa. Eu brinco com uma intencionalidade, né? Eu tenho um objetivo, eu tenho uma proposta por trás disso. Então, quando eu estou colocando ali aquele joguinho de boliche, com certeza eu tenho várias habilidades, várias competências que estão sendo trabalhadas, né? Cognitivo, emocionais. Então, assim, o brincar realmente, ele é a chave. A proposta da BNCC traz esse aprender experimentando, através das experiências, de uma forma significativa, uma receitinha que a gente faz, né? Mas isso tudo, toda essa proposta, ela tem uma intencionalidade. Eu acho que a palavra-chave é essa, né? Fora e brincar é muito divertido, né, gente? Quem quer sentar? Fora a socialização, né? Os desenvolvimentos mesmo. A Alice, gente, ela na escola conversa, a menina tem 2 anos. E trabalha toda essa parte da oralidade, a questão gestual, corporal. A gente traz aí as professoras que trabalham essa questão psicomotora, de dança, da educação física, né? Eles precisam explorar essas potencialidades que eles têm. Tem crianças que são mais corporais, outras que são mais da oralidade, e é isso que a gente vai potencializar em cada uma, né? E o brincar acontece, mas um brincar realmente direcionado, com uma intencionalidade pedagógica, né? E a aprendizagem, ela é algo que flui naturalmente, a gente percebe isso lá. Fernanda, muito obrigada, viu, pela sua entrevista, seja bem-vinda aqui ao F5, sempre que quiser. Eu que agradeço o convite, vou fazer o convite também de vocês irem lá, quem sabe um dia fazer uma gravação, do próprio espaço, estar lá mostrando um pouco. É a festa junina, eu pedi. Pois é, a nossa rotina. Tá chegando a época, tá chegando a época. O diferencial do colégio também é trabalhar com esses eventos, porque eu acho que a cultura, né, ela agrega muito esse trabalho educacional. Mas fica o nosso convite aí para vocês também. Vamos para o próximo. Vamos para um pequeno intervalo, né? Nós vamos a um pequeno intervalo agora. Vocês vão poder acompanhar as atrações aqui do canal Universitário e do canal Universitário TV FUNORTE. E logo a gente já volta com a segunda parte dessas nossas entrevistas, né, Fernanda? É isso aí. Até daqui a pouco. E ó, lugar de criança é na escola, viu, gente? Até mais. Até mais.
curiosidades, coisas, indicações culturais. No nosso programa, vou dar dicas de receitas práticas e o melhor, com produtos acessíveis para você que não tem tempo de se alimentar bem. Promover Saúde em parceria com a Faculdade Promove, a apresentação da Fernanda Maria, produtora do canal universitário da faculdade. E nada melhor numa tarde dessa falar de saúde, né, gente? Falar de saúde. E hoje um assunto muito interessante. Muito interessante. Né? Apresentadores, jornalistas, publicitários, marqueteiros. A gente vai tentar te explicar com entrevistas bem legais e curiosidades sobre o mundo da comunicação e do entretenimento. Está entrando no ar o Fita Crepe, um programa por dentro da comunicação. Vai! Intensidade dando vida à cidade, protocolando que eles ainda não sabem. Falsidade é mato, pelas ruas eu vejo, em meio caos se entregam por dinheiro. Então, a Mel se apresentou, Melissa Oliveira, eu, Jonathan César Neto, mas ela gosta de me chamar de carioca, né? Você também fica muito à vontade. Então, os nossos queridíssimos convidados estão aqui, já apresentaram a primeira música, daqui a pouco tem mais. Você tá no YouTube também, já ativa o sininho aí pra você receber todos os programas da nossa grade, que são vários programas, e principalmente Canta Aí também, né? Que vai poder acompanhar todos os nossos que a gente já fez. Olá pessoal, estamos de volta com o F5 e a gente vai continuar nosso papo sobre educação infantil e agora a gente vai dar uma funilada nesse assunto, né, Eupídio? Vamos falar sobre tecnologia, não é isso? Isso, e nós temos aqui como professor de tecnologia o Herbert Alves, né, do Colégio IMPA e do Indil também, não é isso? Herbert, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Herbert, para a gente começar, como que a gente consegue aplicar a tecnologia na educação infantil? Bom, para a gente aplicar a tecnologia na educação infantil, a gente precisa entender o quão importante que a tecnologia é na educação infantil hoje, principalmente no pós-pandemia, né? Porque na pandemia a gente teve ali um número muito grande de alunos em casa, utilizando ferramentas propostas pelas instituições, ferramentas como Google Workplace ou outras plataformas educacionais. E quando a gente pensa nesse cenário anterior ao que a gente vive hoje, a gente não consegue hoje trabalhar em sala de aula sem a tecnologia, né? De alguma forma, até mesmo professor de matemática, português, história, qualquer professor é impossível não trabalhar com tecnologia. E aplicar a tecnologia hoje na educação é também uma forma de fazer com que o aluno se sinta um cidadão, né? Por quê? Porque hoje a gente vive em um mundo muito virtual. Então, hoje eu me identifico como pessoa de acordo com o que as pessoas me acham dentro das redes sociais. Então, como que a pessoa pensa que eu sou no Instagram? Ah, a pessoa acha que eu sou uma pessoa legal. Ah, então eu sou uma pessoa legal no colégio também. Como que a pessoa... Quantas curtidas eu tenho no Instagram? Quantas curtidas que eu tenho no Facebook? Ah, então eu sou uma pessoa legal também no colégio. Então, eu tento, às vezes, em sala de aula, desvencilhar um pouquinho dessa ilusão que a gente tem dentro das redes sociais e trazer para os alunos o quanto as ferramentas tecnológicas podem ser fundamentais para eles, não para a vida social, mas para o mercado de trabalho, né? Porque eu costumo dizer que no colégio, nos colégios, no IMPA, no Indil, especificamente no IMPA, né, a gente, nas aulas de tecnologia, a gente não prepara os alunos para Enem, para pré-vestibulares, igual outras disciplinas como português, matemática e história prepara. A gente prepara o aluno para o mercado de trabalho, independente da profissão que ele for seguir. Um médico, um advogado, um engenheiro mecatrônico, não importa, né?
A gente vê hoje a tecnologia como uma ferramenta imprescindível para o mercado de trabalho, para qualquer área, Então, a gente tenta aplicar a tecnologia hoje no ensino pensando dessa forma, né? Como que a tecnologia pode ser importante para o aluno no futuro, como um empresário, como um médico, como um advogado, como um empreendedor de forma em geral. Então, a gente tenta aplicar pensando sempre no mercado de trabalho e também né, de uma forma didática, como que ele pode aprender de uma forma mais fácil e simples com a tecnologia. Só um exemplo, a gente tem muita informação na internet, né? Então, a gente tenta ensinar o aluno qual a forma correta de fazer uma pesquisa, quais os sites seguros, quais os navegadores seguros, noções básicas de segurança na internet, de cidadania digital. Porque antes, como que antigamente, né, há 30, 40 anos atrás, aqui em Moscou a gente fazia, precisa de alguma coisa, vamos lá no Centro Cultural, pegar um livro, né? Graças a Deus não passei por isso. Procurava um livro, encontrava alguma coisa. Meu Deus do céu, olha pra você ver, tá tirando a gente do Eupid. É você e eu, né? Porque na minha época só na Barça mesmo, né? Ou na Mirador, ou na Delta Júnior, Delta Barroso, isso? né? Então... Não, me desculpe, gente. É uma coisa chamada enciclopédia, que era de papel, inclusive. O famoso Google em papel. Então a gente tenta passar para o aluno, da mesma forma que antigamente existiam formas de pesquisar de forma incorreta, né, em livros, hoje também existe forma incorreta de pesquisar. Às vezes a gente pesquisa, o aluno vai lá, coloca, pesquise sobre os 5 conceitos de cidadania digital segundo o Google. Ele vai lá e pesquisa, segundo a Wikipedia, professor, as 5 formas, e tá errado. Hoje qualquer pessoa pode criar um Wikipedia e soltar no navegador e tá tudo bem, né? Então, existem várias maneiras que a gente tenta fazer com que o aluno faça da forma correta, por mais simples que ele ache que pareça. De certa forma, né, a gente acaba aí formando também com relação a essas questões da fake news toda, né, que a gente vive nesse momento, né? E o interessante é que o Google hoje a gigante, né, da tecnologia que, ao meu ver, mais se importa com essas questões, né, de cidadania digital, de segurança digital. A gente fala muito sobre educação financeira, né? A gente fala muito pouco sobre educação digital. Por que a educação digital é tão importante? Principalmente por causa das fake news, né? De acordo com especialistas do Google, do Facebook, enfim, de gigantes multinacionais da tecnologia, as fake news elas se propagam 6 vezes mais do que notícias verdadeiras, né? Hoje a gente tem um Twitter aí, o Elon Musk aí, nesse dilema, não quer comprar o Twitter justamente por causa desses bots, né? A gente não sabe o que é verdade, quais são os processamentos de dados ali que são verdadeiros, que são falsos. Porque as fake news elas se propagam de forma muito rápida, né? Seja em períodos eleitorais, sejam em períodos festivos ou eventos esportivos. Então a gente tenta passar para o aluno, através de ferramentas gratuitas do Google, como isso pode ser importante. Então hoje o Google ele tem ali várias ferramentas, né? O que eu tento passar para os alunos no primeiro dia de aula é um joguinho bem bacana, educativo, chamado Interlente, que ele passa para os alunos conceitos básicos sobre segurança na internet, ou seja, quais são as maneiras corretas de ter uma senha segura. Então tá lá, mínimo de 8 caracteres, letras maiúsculas, caracteres especiais, números, etc, etc. Parece coisas óbvias, mas que normalmente as pessoas não usam. Colocam o nome 1, 2, 3. Eu estou seguro. Não está, né? Como que você vai se portar diante de uma situação de cyberbullying? Porque às vezes para o aluno, para o adolescente de hoje, é normal você falar assim, gordinho, e aí careca, tudo bem? Não é normal. Não é normal, porque às vezes a pessoa ela ri por conveniência, mas ela se sente mal. Então, a gente tenta lá aqui no Colégio Ímpar passar para os alunos o quão importante é você ser cordial, tratar bem o seu próximo, independente da relação que você tenha com ele no dia a dia. Porque às vezes você solta num grupo do WhatsApp, e aí gordinho careca. Pro seu colega tá tudo bem, mas às vezes tem um outro colega que também é gordinho careca e se sente ofendido. Então essa resiliência, né, de entender que às vezes tudo que acontece no mundo de forma preconceituosa não me afeta, não é todo mundo que pensa dessa forma. Chamou de gordinho, então vou ser resiliente e acreditar que isso não é comigo. É difícil, né? Principalmente para o adolescente. Hoje a gente tem a ansiedade pegando bem pesado aí, tanto em adultos e principalmente hoje em adolescentes. Então a gente tenta no colégio passar essa noção de cidadania e a gente é muito grato ao Google, que hoje é um parceiro nosso, né? O Google Workspace, que disponibiliza essas ferramentas gratuitas, né? E também de forma bem parceira aí com o nosso colégio. E no IMPA, a partir de que idade as crianças começam a ter o contato? Isso já é no início ou tem um período? Quando você começa as aulas, vamos dizer assim, né? Lá no nosso colégio, as aulas de tecnologia e programação, elas começam a partir do 6º ano. Só que desde lá o ensino
fundamental. Lá no início, no maternal mesmo, os alunos eles já possuem o respaldo de algumas ferramentas e plataformas educativas, evidentemente com o apoio do pai, né? Hoje a gente é parceiro aí, a gente tem um parceiro que é o Bernoulli, né? Que ali é uma plataforma magnífica com tutoriais através de leitor de QR Code. Então o aluno está lá na casa dele, né? O pai não consegue lembrar, né, através do material didático que o professor passou, ou entender o que a criança precisa fazer. Então a gente pega uma criança de 5 anos ali, o professor passou a atividade e ele não entende qual é a atividade. Então ele pega o celular, vai lá no QR Code, no Bernoulli, dentro de uma apostila bem sensacional que o nosso parceiro disponibiliza, coloca o QR Code, esse QR Code manda o pai lá para um tutorial no YouTube, esse tutorial explica basicamente tudo que o professor passou em sala de aula. Então, no colégio a gente já tenta desde cedo passar essa noção do quanto a tecnologia ela é fundamental, tanto é que hoje a BNCC ela tenta, né, abordar essas habilidades, a tecnologia está dentro das competências da BNCC. Então, desde o inicinho, lá no maternal, a gente já tenta inculcar essa cultura nos pais. A gente hoje tem uma maneira diferente de comunicação com os pais, a gente monta uma plataforma lá no Google Classroom para ter a comunicação diretamente com os pais, postar ali plano de aulas, do que a gente está ensinando em sala de aula, para quando chegar no 6º ano, o aluno já entender que ele já teve esse contato com a ferramenta digital, não de forma superficial, né? Do pai chegar e dar um tablet para ele assistir um vídeo no YouTube, mas de forma produtiva, o quanto que ele pode aprender com essas plataformas que a gente vai ensinar lá no 6º ano. Perfeito. E como que eles recebem essas aulas? Como que eles recebem? Porque, igual você falando, né? Criança hoje, né? Já tá ali com o dedinho, assim, no celular dos pais, né? Melhor que os pais, inclusive. Exatamente. Mas como que eles recebem isso em sala de aula? Como que eles enxergam essa tecnologia? No início é muito difícil fazer com que eles entendam que simplesmente jogar um Roblox, um Minecraft, Stubble Guys, é uma forma de você entender tecnologia. Porque o que acontece muito em sala de aula hoje? O aluno está lá ensinando para ele, né, básico de programação. No 6º ano tem programação? Sim, no 6º ano a gente ensina programação no colégio para as crianças. E aí ele está lá na sala de aula e fala, tio, eu hackeei o Roblox. E ele se exalta por isso. Tio, eu hackeei o Minecraft. Em casa estava jogando, e ele acha que ele é o super cara da tecnologia. E poderia ser? Poderia, do ponto de vista da eficiência, pensando, nossa, como uma criança de 10 anos conseguiu hackear, né? E aí essa criança vai lá e consegue, enfim, criar um plugin, hackear. Mas não é o correto. Hackear é crime você roubar dados de uma pessoa. Então, fazer com que o aluno entenda, olha só, isso é errado, isso não é correto, não é a forma correta de se fazer as coisas, é difícil, porque hoje ele tem informação de uma forma muito exacerbada, né? De forma muito exacerbada. E ele usa a informação também de forma exacerbada. A gente usa o celular de forma exacerbada. Antes a gente questionava, né? Nossa, tá difícil, né? Conviver no âmbito social, os amigos sentam, eles começam a mexer no celular e não param mais de mexer no celular. Hoje a discussão é outra. Como que a gente vai fazer com que as pessoas parem de dirigir mexendo no celular? Olha que coisa interessante. Sensacional, as pessoas conseguem dirigir mexendo no celular. Eu tenho uma teoria, eu costumo dizer bem o seguinte, ó, que logo as autoescolas vão ter que criar uma maneira diferente de tirar a habilitação. O condutor vai ter que fazer a baliza mexendo no celular. Se ele não conseguir fazer isso, ele não é apto para dirigir. Olha que coisa magnífica. E tem gente que acha isso super normal. Vou dirigir mexendo no celular. Mas o que isso tem a ver? A criança, ela vê o pai em casa comendo, mexendo no celular, ele vai pensar, por que eu não? E o que aconteceu na pandemia? Os pais pensaram, nossa, meu filho está sozinho em casa, ele não tem mais os amigos para se relacionar no dia a dia, vamos deixar ele mexer no tablet? Vamos deixar só mais um pouquinho? Filho, antigamente era como, olha só o vídeo, acredito que com você, não sei, fica sossegado, senta no sofá, senão você vai apanhar, senão você vai cair no couro, vai assistir dele. Hoje como que é? Filho, toma aqui um tablet, vai assistir, o filho fica quietinho. E a gente acha isso normal, e não é normal, porque poucas pessoas sabem como que funcionam os algoritmos hoje. O Trust Harrison, que é um ex-designer do Google, né? Ele é um documentário chamado O Dilema das Redes Sociais, que tem na Netflix, inclusive. Ele fala que, ele costuma dizer bem assim, que poucas pessoas sabem que o que elas veem nas redes sociais nem é o que elas desejariam ver nas redes sociais. Porque às vezes você está ali passando o Instagram, você parou num story que fala de um cara que está jogando basquete. Aí daqui a pouco você está passando, aparece um anúncio de um cara jogando futebol. Aí você pensa, nossa, como que apareceu um anúncio para mim de um cara jogando futebol? Porque o algoritmo entendeu que aquele minutinho que você parou ali vendo um cara jogando basquete quer dizer que você também gosta de outro esporte, que pode ser futebol. Então ele está te sugerindo que de repente você possa gostar de futebol. Então às vezes a gente pensa, nossa, olha que interessante, o celular ele não é assim.
Ele é assim porque ele cabe na sua mão e você consegue fazer outras coisas ao mesmo tempo mexendo no celular. E aquilo ali é um processamento de dados tão intenso, tão grande, que a gente não se toca. Olha só, pai e mãe, se o seu filho tiver 13 anos, ele não pode usar o WhatsApp, Instagram e nem TikTok. Tem gente que acha que Instagram, WhatsApp, TikTok é disponível para... Não é. As políticas estão lá, ó. Crianças menores de 13 anos não podem. E existem pais que acham isso normal, porque é uma forma de deixar o filho tranquilo. E quando isso chega lá no colégio, a gente tem uma dificuldade muito grande. Mas muito grande. Porque você fazer com que a criança entenda que o que às vezes ela aprende em casa é a forma incorreta, é muito difícil. Porque ele tem em casa, mas meu pai usa, por que eu não posso usar? Herbert, e outra coisa que é interessante, assim, no caso, falando sobre programação, né? Até voltando um pouco, que eu lembrei disso agora, tá muito essa conversa desse metaverso, né? Dessa possibilidade. Eu estava escutando um podcast esses dias, a pessoa falando assim, eu já estou indo para programação porque eu sei que se eu não souber programar, eu vou morrer na internet, né? Então, assim, uma criança já aprender isso, de certa forma, vai ser um diferencial em algum momento, talvez, né? Exatamente. O ex-CEO, aliás, o CEO da Apple, ele acabou que ele pediu exoneração do cargo, mas que ele esteve um período aqui no Brasil, ele uma vez disse que aqui no Brasil a gente bate muito na tecla de que as crianças e os adolescentes precisam aprender inglês, que vai ser um requisito básico para você entrar em uma grande empresa ou para você ser um grande profissional do mercado de trabalho. E ele costuma dizer que o requisito básico hoje, no mundo, tem que ser a programação. Por que muitas pessoas saem do Brasil e vão para os Estados Unidos e ganham muito dinheiro às vezes? Porque, primeiro, ele recebe em dólar e lá ele vai trabalhar com uma mão de obra não tão desejada do ponto de vista da inovação. Porque a criança, ou o americano em si, ele está pensando o seguinte, ó, como que eu vou fazer que esse copo flutue até mim e venha até mim com alguma tecnologia aplicada? Então ele não está preocupado como que ele tem que pintar a parede, como que ele vai construir a casa. Se ele tem que limpar a rua, né? Isso, ele está pensando como que eu vou fazer com que minha cozinha converse comigo e na hora que eu falo assim, olha só cozinha, eu quero um hambúrguer. Então o americano, ele tá... Quais são as empresas mais valiosas do mundo hoje? Tesla, Amazon, Microsoft, a gente tem várias, Facebook. Então assim, o americano. Então a gente pensa, por que será que o americano ele está tão à frente da gente em termos intelectuais? Porque eles enxergam que coisas que são elementares, essenciais para a gente. Então hoje lá no colégio a gente tenta passar isso para a criança, que é o seguinte, você não precisa ser um programador profissional, você não precisa trabalhar com isso, mas você vai precisar disso em algum momento. Porque isso, o médico, o que o médico precisa para ele divulgar o trabalho dele? Ele precisa de publicidade. Para ele ter publicidade, ele precisa ter alguma rede social, ele precisa ter um site. No site precisa mostrar lá qual o produto, qual o serviço que ele vende. E quem cria sites hoje são os programadores. Então ele precisa ter uma noção básica. E a programação, ela não simplesmente vai fazer com que você aprenda a criar sistemas ou softwares de gestão de dados. Ele faz com que você tenha um processamento de dados na cabeça de uma forma mais rápida, você cria um raciocínio mais rápido, você consegue entender as coisas mais rápidas. Hoje, os maiores programadores do mundo, e comprovadamente, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, eles têm um QI infinitamente superior à grande média da sociedade, né? Então, a gente tenta fazer com que os alunos aprendam essa parte básica de programação, porque a gente quer formar grandes acadêmicos futuramente, né? Na nossa rede como um todo. A gente quer grandes médicos na FUNORTE, a gente quer grandes alunos no INPA, a gente quer grandes alunos no IDIL. Então, a gente quer grandes alunos trabalhando no Hospital das Clínicas. Então, a gente tenta dar a base para que eles possam progredir no futuro. Nessa relação, digamos assim, criteriosa, ética com a tecnologia, que é o que você tem falado desde o início. Exatamente, porque às vezes a gente pensa que, eu vou ser advogado, por que eu preciso de tecnologia? Bom, hoje um advogado, ele precisa vender o peixe. Hoje a gente tem milhões de advogados formando anualmente. Mas será mesmo só simplesmente pelo fato de ter formado em advocacia, eu preciso trabalhar como advogado? Eu tenho um amigo que ele é formado em advocacia, ele é programador, ele é formado em direito, ele é bacharel em direito, e ele criou um software. A gente tem hoje, por exemplo, um software de design chamado Canva, a gente tem o Photoshop, vários softwares de edição de imagem, de vídeo, etc. O que ele pensou? Ele pensou o seguinte, olha só, hoje os advogados eles possuem uma capacidade pouco baixa para mexer com a área digital, mínima, exatamente. E aí ele pensou o seguinte, bom, como que eu posso atender esse público conhecendo esse público? O que ele fez? Ele criou um aplicativo, e nesse aplicativo as pessoas elas já têm ali templates prontos, onde ele só com um clique muda ali o nome da empresa dele, já tem templates prontos. E o advogado ele pega esse template e divulga nas redes sociais. E hoje ele cobra ali
R$29,99 de cada cliente. Ele tem mais de 30 mil clientes, né, hoje com pagamentos mensais. Então, assim, era um advogado formado em direito, mas que não precisou necessariamente advogar. Ele buscou, através da tecnologia, atender uma demanda. Então é isso que a gente tenta passar para os alunos. Não necessariamente, se você for engenheiro, você precisa trabalhar com construção de imóveis, com construção de casas, etc. Você pode buscar atender esse público através da tecnologia, porque é o futuro. Hoje a gente pensa, nossa, as casas são construídas em concreto, nos Estados Unidos a gente tem casas dobráveis. Se você jogar no YouTube lá, casas dobráveis. O que é uma casa dobrável? É uma casa que é um box, e o cara ele desmonta a casa e fica uma casa normal. Com cozinha, sala e banheiro, a gente pensa, como que é possível, né? Que incrível, tudo abaixo de tecnologia. Bom, muito obrigada pela sua entrevista, Herbert. Eu tenho certeza que foi muito legal, principalmente mostrar para os pais, né, que estão nos assistindo, a importância dessa tecnologia, né? Porque eu acho que a gente acaba ficando com preconceito por causa desses videozinhos aí, né? Muito obrigada, viu? Seja bem-vindo de várias outras vezes aqui com a gente, né, Euclides? É isso aí, pra gente bater um papo bem interessante sobre tecnologia que o menino entende, né? A gente vai para um intervalo e voltamos já já. Eu me despeço aqui nesse momento, porque agora é com você, né, Euclides? Exatamente. E aí a gente tem o quadro Papo Cultural, onde a gente vai falar um pouco sobre essas obras do cinema ou da TV que discutem tecnologia das mais diversas formas. Inclusive, porque esse é um tema que está presente em diversos filmes e diversos seriados. Isso. Né? Então, tecnologia e educação no Papo Cultural. Até daqui a pouco. E aí, pessoal, estamos aqui novamente com o nosso quadro Papo Cultural, falando sobre cinema, seriados de TV, histórias em quadrinho, livros, né? E como o tema do nosso programa de hoje foi educação e tecnologias, eu vou trazer aqui para vocês duas dicas complementares. Tem um filme que particularmente eu gosto muito e considero um dos grandes clássicos do cinema americano, ou um novo clássico do cinema americano, né? Porque afinal de contas nós estamos falando de um filme de 1990, Sociedade dos Poetas Mortos, de Peter Weir, estrelado pelo Robin Williams. É um dos primeiros papéis do Robin Williams em que ele faz um personagem sério, né? Depois de ser consagrado como o grande comediante, ele investiu nos papéis dramáticos. E aí ele faz um professor de uma escola tradicional dos Estados Unidos, onde se formam os grandes líderes do país, né? Os grandes
dirigentes do país, né, de políticos até profissionais liberais extremamente consagrados. E essa história se passa em 1959 e o Robin Williams vem para essa escola e traz justamente um sopro de liberdade e ousadia para todos aqueles estudantes que, de uma maneira ou de outra, estavam sendo oprimidos, tanto pela família quanto pela situação que eles viviam. A história se passa em 1959, então é justamente aquele período em que a sociedade americana começava a experimentar os ares de liberdade que viriam ali nos anos 60, né? E o filme se destaca também porque as falas do Robin Williams, os poemas, os trechos de literatura que ele vai declamando, que ele vai citando ao longo do filme, são extremamente bem interpretados, né? Ele tem um grande papel e é um filme que mostra a importância dos bons professores, daqueles professores que sabem o que estão fazendo, que amam o que fazem e que efetivamente vão mudar completamente a vida dos seus alunos. Já abordando a questão aí da tecnologia digital, especificamente ligado a esse tema que a gente acabou de discutir, tem um documentário que vocês vão encontrar no YouTube que chama Do Giz ao Tablet. É um documentário de 2018 e ele é produzido por uma consultoria de engajamento chamada Santo Caos. A ideia desse documentário, que é extremamente rápido, né, como eu falei, são 30 minutos, é discutir até que ponto a inserção da tecnologia dentro da sala de aula efetivamente provocou uma mudança e, de alguma maneira, conseguiu envolver esses alunos, esses estudantes, essa garotada aí que está mais ligada às mídias sociais, ao YouTube, ao Instagram, ao TikTok, né? Se essas tecnologias conseguem efetivamente atrair esses estudantes para o gosto do aprendizado e do conhecimento. E aí ele levanta uma questão interessante. Somente a tecnologia não vai resolver, porque a gente tem que pensar que a tecnologia é um instrumento e todo instrumento tem que ser aplicado e precisa ser trabalhado, né? Alguém tem que ensinar, alguém tem que apresentar, alguém tem que mostrar as perspectivas desse instrumento. E ao mostrar essas perspectivas, obviamente, essa pessoa também vai aprender, né? O aprendizado é uma mão de troca, né? O aprendizado exige uma sintonia entre o professor e o aluno. E esse documentário ele é muito interessante porque ele levanta essa questão e mostra que não é só a máquina que vai resolver, é nós lidando com a máquina e tendo esse diálogo, esse contato, essa troca entre professor e estudante, é que efetivamente vamos construir um processo de ensino-aprendizagem muito mais eficiente, muito mais consistente. Então, aí são duas dicas. Uma ficção, né, dramática com o Robin Williams, que é brilhante. Quem ainda não assistiu Sociedade dos Poetas Mortos pode conferir lá no Disney Plus ou no Disney+. E um documentário que vai discutir, vai tocar nos pontos espinhosos dessas questões da tecnologia. Divirtam-se, assistam, curtam aqui o nosso canal, se inscrevam e, se for o caso, se vocês quiserem, mandem sugestões para a gente pelo Instagram, pelo próprio YouTube e na próxima semana a gente se encontra com mais um quadro do Papo Cultural. Até a próxima!